the game, win it life, have no shame. There's no time, feel the pain, live the grind. I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win it life. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Supposed to feel. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do, that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Aqui, né?
I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. alguna ventaja en utilizar peso uruguayo o real brasileño o da en lo mismo? Lo mismo. Porque en realidad, ¿ustedes ya tienen los pesos uruguayos? No. Pero es una ventaja financiera. Hacer el cambio es una ventaja. Como en Argentina, no. No te pasa lo que pasa en Argentina. En Argentina tenés una gran diferencia.
una casa de cambio. Igualmente, lo que pueden hacer es pagar con tarjeta crédito débito, que en restaurantes, el alquiler de carritos de golf van a tener un 18% de descuento. Es decir, solo por pagar con la tarjeta ya les dan un 20% de descuento. No, por ejemplo, en un supermercado, pero sí, si ustedes van y almuerzan a un lugar y deciden pagar por la tarjeta, ahí sí les van a tener por ejemplo, para que ustedes se manejen, si van a alquilar un carrito de golf, el día les sale aproximadamente, dependiendo del carrito y dependiendo de la sucursal, $40. Con la tarjeta les queda más o menos en 32. Y eso es lo que les van a dar ustedes al cabo de cuenta. Bueno, quiero que miren estos 3 cuadros que tenemos detrás de ustedes, donde el primer cuadro tenemos el juego de la ropa, un cuadro interesado por la artista local que lo que hace es tratar de elementos de belleza, que es algo muy individual. Eso lo vamos a ver. En el medio tenemos el cuadro Boyante. Não, bem peludão. Aqui sim ele tá colocado no lugar certo. Né? É o lugar de fala dele. Boa. É o nosso país, Uruguai, tá? Como vocês podem ver, aqui nessa parte temos o que é a Argentina. Esse daqui é o Rio Uruguai, que conecta com o nosso país com a Argentina. E aqui temos o que é o Rio da Prata. Buenos Aires e Colônia do Sacramento, a cidade onde a gente fica agora, fica a 50 quilômetros de distância. Aqui no meio da beira do rio e do mar, temos a capital, Montevideo. Montevideo conecta o porto, a parte comercial, administrativa, com o resto do Uruguai. Nessa parte é onde a gente tem o Oceano Atlântico. Por essa razão, temos todas essas praias, nomes diferentes, praias que o uruguaio gosta muito. Aqui, nesse verde, temos representado o que é Brasil, e nessas cidades se fala portunhol, que é uma mistura de português e espanhol.
A população do país é de 3,5 milhões de habitantes e somente em Colônia do Sacramento temos 28 mil habitantes. Uma cidade pequena. Depois, as principais atividades econômicas são agricultura, o gado, e temos produção de celulose, que é uma matéria que se produz com essa árvore, que é eucalipto, que vem da Austrália, e celulose se utiliza para produzir papel, assim, esse tipo de materiais. O que mais? A gente também exporta eletricidade, energia eólica, tanto para o Brasil como a Argentina. E depois o outro é que o Uruguai também exporta conhecimento nos campos de tecnologia, medicina, educação pública e privada. É muito legal, tem uma boa qualidade, então a gente nesse sentido pode exportar conhecimento. O que mais? A ver. Aqui temos o que vocês chamam o estado, a gente chama departamento. Tudo isso aqui é colônia. A gente fica na capital, que é a Colônia do Sacramento aqui. É uma península onde essa é a parte que o Uruguai tem do Rio da Prata, e aqui temos as ilhas na frente da Bahia, da cidade, e um pouco mais ao norte de Colônia do Sacramento, e tudo isso é o que a gente vê lá, que é o Rio da Prata. Que color vocês definiriam nesse momento para o rio? Azul, sei lá, azulado. Porque muitas vezes está mais cinza, mais marrom, mas eu acho que também tem como mais azul, mais parecido ao cor do céu. Sim, isso. Bom, o Rio da Prata, em realidade, é bem marrom, tá? Isso acontece porque aqui, nessa parte, se encontra o Rio Uruguai, que vem desde o sul de Brasil, e o Rio Paraná, que vem da Argentina. Então, os materiais que os rios têm na água dão essa particularidade de cor assim mais marrom, só que a gente vê azul, mais cor prata, porque o que acontece é que, como vocês veem, agora não temos ondas no rio, está mais tranquilo. E como o céu não tem nuvens, por essa razão tem essa cor, essa cor tão particular. Bueno, Colônia del Sacramento. Aqui, em Colônia Estrella Carmelo, temos a produção de vinhos, e o melhor em nosso país é o Tanat. Tanat é o vinho que vocês têm que experimentar estando aqui no Uruguai. E em Colônia Estrella temos uma produção que também é de uma qualidade que é bem legal. Depois, perto da cidade de Colônia do Sacramento, temos azeite de oliva. O azeite de oliva local é doce, é suave, é mais fresco do que os azeites de oliva da Europa, por exemplo. Aqui em torno na ruta número 1 temos muitas cidades, e uma coisa que é bem típica dessa região é
são os queijos. Tem um queijo que se chama queijo Colônia, que é bem típico daqui e é outra coisa que vocês podem experimentar. Depois, a gente agora vai para o bairro histórico, que é essa parte. Como vocês podem ver, é a parte final da cidade, a península, e quando a gente abre o mapa, pode ver que essa península fica aqui e depois temos a Bahia, a Orla, que são 5 quilômetros de praias com as ilhas na frente. Então, vamos caminhar desde aqui até chegar ao bairro histórico. E no mapa, em verde, temos essa parte que é o parque que se chama AFE, o Parque Giafe, que temos árvores nativos, bem típicos daqui, depois lá as rochas, o rio, e isso que vocês veem lá, isso foi a estação que conectou Montevideo com Colônia do Sacramento até 1995 somente. Atualmente não funciona nessa parte do país, se continua conectando, por exemplo, Montevideo, São José, Rivera, outras partes do país. E aqui, por exemplo, agora é uma escola de hoteleria e gastronomia. Depois tem outro edifício que se utiliza para como para férias, teatro, coisas assim. E depois, se vocês desejam tirar fotos aqui na palavra Colônia, são alguns lugares que vocês podem, como na Rua do Suspiro, nas praias da Orla, o Portão de Campo, depois a panorâmica com as ilhas, o pôr do sol também, que é bem bonitinho, as árvores que temos dentro do bairro histórico são algumas das fotografias bem típicas que, se vocês estão em Colônia do Sacramento, tem que ter. Em 1995, o Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Então, aqui a gente tem um símbolo que diz Patrimônio Mundial, espanhol, depois em francês e em inglês. Nesses idiomas se encontra em todos os países que foram tombados Patrimônio da Humanidade. Aqui tem um círculo que representa a natureza, a terra, um quadrado que representa a história, a arquitetura, o que as pessoas fazem no território, e as linhas que conectam o que é a natureza, a madre terra, com a cidade. Esse símbolo é bem representativo aqui em Colônia, porque a história está presente e a gente vai falar logo disso.
mas também como Potoca, artista local, retratava no quadro do Porto, a gente pode ver que a natureza está presente aqui nos lugares públicos, nas praças, nas praias, na orla, as ilhas. Isso é muito importante para a gente. Então, vocês vão ver que o ritmo de vida do uruguaio é bem tranquilo, muito calmo. A gente procura desfrutar o dia a dia. Vocês vão ver quando vejam uma pessoa com o termo e o mate, o chimarrão, esse é um uruguaio, assim, o uruguaio típico. Claro, sem pressa. Atualmente, a gente tem 2 cidades que foram tombadas Patrimônio da Humanidade: Colônia do Sacramento e Frei Ventos. Tá? Frei Ventos foi tombada paisagem industrial. Depois a gente tem 2 patrimônios que foram tombados imateriais pela Unesco desde 2009. Um é Candomblé, que era o que os pintores Jorge Carvajal e Diego Bianchi pintaram nos quadros. Depois, o outro é o tango. O tango é compartilhado com a Argentina desde 2009 pela Unesco. Então, agora o que eu vou fazer é mostrar para vocês um estilo musical típico daqui. Se chama Romeo Gavioli, que é uma mistura de tango com candomblé. É um estilo que já tem muitos anos. Dança parecido com o tango? Você pode experimentar e depois me conta. A ver o que acontece. Essa é uma mulher cantando tango. Por un camino añejo somos, almas que lleva el tiempo, sombras, cargando su pasado siembra, de los que no han estado pasará, deja que te susurre el viento, viaja, sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra, las huellas del destino pasarán. Aí vocês podem escutar os tambores primeiro. Um pouco. Depois, no final da canção, ela utiliza mais tambores. Ela também é uma das cantantes, mulheres que a gente tem, Malena Muxala, Mônica Navarro, Maia Castro, que é um estilo de tango mais recente, tá?
tá? Que eu gosto assim de mostrar porque ela tem uma pegada mais pop, né? Mais balada, mais atual. Ele é uma pegada mais tangada com a percussão. Para dar o toque uruguaio tem a percussão, é isso, né? E você tem vai tambor. ver que cada um delas, Maya Castro, elas têm um estilo mais particular. Por exemplo, Maya Castro ela utiliza mais rock. Então, não é só tango. Como essas pessoas transmitem o tango atual para as novas gerações. Sim. Que isso faz que esteja presente com estilo próprio. E como que são mais as mulheres as que estão como dando um sentido novo. Bom, aqui temos o que é a muralha, o portão de campo, e aqui é onde começa a parte antiga de Colônia do Sacramento. Daqui para lá temos o que é o extremo da península, tá? E nesse sentido o resto da cidade, a orla, a baía, as praias ficam para lá. A gente vem de lá que está o porto. Então, Colônia do Sacramento era habitada pela população nativa daqui, que eram os charruas. Charruas são bem famosos no futebol, que se fala muito da garra charrua. No Rio Grande do Sul temos charrus também. Sim, claro. Quando, por exemplo, os governadores vieram desde o sul do Brasil, uma coisa que chamou minha atenção foi que eles chamavam charrua a uma embarcação. E era dessa zona. Então, não só a população, que em realidade ela se isso como que dá para falar muito, porque temos antropólogos que falam que charruas em realidade habitavam só nessa região perto do rio do Uruguai. E tem outros antropólogos que chamam que, em realidade, charrua, muitas vezes, em forma muito geral, se chamava a população nativa da região, mas, em realidade, depois eles começaram a chamar mais guenoas, minuanos, charos, ou outros nomes, dependendo da região. Mas sim, isso chamou muito minha atenção, essa pequena embarcação que eles também chamavam de charrua. Bom, então, os charruas estavam aqui, eles habitavam as terras até que chegaram em 1680 os portugueses. Eles tinham um projeto de uma fortificação, vieram com embarcações muito grandes, não do tamanho dos charruas, mais grandes, e chegavam até as ilhas, que vamos ver mais tarde. Quando eles começaram com esse projeto de Colônia do Sacramento, os charruas foram habitando outros lugares e tiveram uma relação constante, contínua no tempo com os portugueses, mas nunca viveram com eles dentro das muralhas. Tampouco passaram para Buenos Aires ou as missões jesuíticas, franciscanas que tinham os espanhóis. Não. Eles sempre foram independentes. Mas quando os portugueses, por exemplo, precisaram de ajuda, porque eles aqui eram atacados pelos espanhóis, bom, aqui, nesse momento, os charruas ajudavam e trocavam produtos com os portugueses. Yerba mate, álcool, esse tipo de coisas. Bueno, gente. Desde 1680 até 1777, Colônia do Sacramento passa de mãos portuguesas a mãos espanholas.
Em 1777, finalmente passa para o Império Espanhol e em 1810, o herói nacional Artigas, ele começa com a luta pela emancipação desses poderes e finalmente em 1825 se dá o que é a independência. Então, nesse período colonial, Colônia do Sacramento se destaca porque é uma cidade muito simples. Sempre que vocês vejam esse tipo de rocha, são construções do período português. Tá? E eles fizeram a muralha que vocês podem ver que continuava nesse sentido até o outro lado do rio e para lá quase até chegar ao rio. Aí são as rochas que são naturais, as árvores e depois nesse sentido é que continua a avenida. Então, as construções mais antigas foram feitas pelos portugueses. Essa muralha é, na realidade, uma reconstrução, só uma parte original. Vocês podem ver umas marcas douradas, tá? Que representam como a parte inferior é original. O resto é tudo reconstrução. O mesmo acontece aqui, que temos um pouco mais, uma parte maior de muralha original e depois o resto que é uma reconstrução. Isso foi feito por arquitetos, arqueólogos, historiadores daqui de Colônia, que utilizaram mano, como se diz, mano artesanal? Artesanal? Sim, para trabalhar essa parte superior que eles utilizaram as rochas que ficavam aqui e tudo é original e é igual do que a muralha no período colonial. Só uma coisa que não é original e é o brasão que está no centro, que é uma cópia do brasão português. Depois, o resto é tudo original. Bom, esses materiais, essas rochas são daqui. Essas são daqui, perto da zona do Colônia do Sacramento, e essas daqui também são do Uruguai. Isso é bem típico, granito, e como vocês podem ver, são rochas muito duras. Olha aqui. Se vocês tocam essas rochas, vão ver que são muito duras. Por essa razão, as construções permanecem igual desde o período colonial até agora. Agora vamos à rua do Suspiro e eu vou contando algumas coisas. Colônia do Sacramento foi um ponto muito importante nesse período, porque o Rio da Prata era a zona onde, vamos caminhando, onde os portugueses e os espanhóis sabiam que accediam pelo Rio da Prata, depois Rio Paraná, até o coração da América do Sul, e daí eles levavam o ouro, a prata para a Europa. Então, por essa razão, eles estavam procurando um porto alternativo à Espanha, tá? Que eles já tinham um sistema de governação com Buenos Aires como porto principal e as missões franciscanas e jesuíticas. Também estava o porto do Caixão, que também era o principal para Espanha. Então, Portugal procurava um ponto comercial alternativo que para a Espanha era ilegal. Para ele era ilegal.
Mas o que eles faziam era comercializar os produtos mais baratos, porque o que acontecia? Quando eles levavam os produtos por o que hoje é a zona do Peru, e levavam por embarcação, às vezes os produtos tinham que viajar dentro do continente, não sei como chamam vocês, mulas, cavalos bem pequenos. Então, os produtos depois finalizavam ficando mais caros, muito mais caros. Então, quando eles utilizavam o Rio da Prata como o Oceano Atlântico como conexão entre os dois continentes, eles encontraram que era muito mais barato. Então, aqui, a atividade comercial que teve, essa parte, Polônia, foi muito importante nesses anos. O que aconteceu, que é um pequeno problema que eles tiveram, só pequeno, era que Espanha também desejava esse ponto como para controlar a zona. Então, os portugueses moravam aqui, tinham a população, as casas, as famílias. De repente, vieram os espanhóis e atacavam, faziam uma guerra. Então, os portugueses tinham tinham que defender e depois retornavam ao que hoje é Brasil. Depois, a cidade ficava a 100 pessoas. A Espanha tinha o poder do lugar, mas eles não viveram aqui. Só os portugueses nesse período. Porque como eles já tinham tudo em Buenos Aires, então depois retornavam em embarcações, em casas, e começava o projeto de novo. Então, aqui a gente pode ver que temos casas coloniais, a rua que vem original, essa estrada assim, com o canal central, e com o esgoto central, e depois temos outras construções que ficam perto da Praça do Rio. Aqui vocês podem ver as casas têm o mesmo tipo de rocha do que a estrada aqui. Depois as madeiras que são originais, são as mesmas do que o colonial. Depois muito fácil de construir uma porta, tá? Com madeira e o mesmo para as janelas. Essas casas dentro tem o teto, as paredes, o chão, tudo original. Foram construídas num período entre 1720 e 1740. Esse que eu prefiro mostrar que esse não é o melhor, mas eu gosto de mostrar esse aqui nessa parte Anacahuita, que se vocês tomam
uma folha e fazem assim, podem sentir, ou podem fazer isso assim que é mais fácil, assim um pouco, e vão sentir um aroma, um cheiro muito especial. E é como se fosse laranja, eucalipto, é como uma mistura assim. Essa árvore se chama anacahuita e é uma árvore nativa. E vocês podem utilizar, por exemplo, a folha para tomar um chá, por exemplo, ou se vocês vão cozinhar, podem colocar na panela uma delas para saborizar. E depois tem como uma pimenta que também se pode utilizar nas comidas. Vamos pegar. Paraguai e até Bolívia um pouco, só alguns. Vocês podem ver esses três árvores são palo borracho, esses aqui. Nesse que está no centro, podem ver a fruta que parece como se chama, abacate. Abacate. O abacate, mas em realidade dentro tem algodão, não tem fruta, assim, para comer. Lá, por exemplo, talvez vocês lá se pode distinguir esse tipo de algodão, não sei se podem encontrar, mas está como sujo, tem muito tempo. Tá? $1 por pessoa ou 350 peças a frente. Agora, se você se fecha depois mais tarde, podem fechar entre as 12h50 e as 2 da tarde, mas depois fica aberto o resto do dia. E é bem típico o contraste entre o farol e essas ruínas, que isso foi um edifício muito mais grande. Hoje temos só essa parte que era uma pequena igreja do que era o convento de São Francisco. É uma das construções mais antigas que a gente tem, e vocês podem ir para tirar foto nas janelas do edifício, lá dentro não tem problema. Depois, a outra coisa, aqui temos o Museu Municipal, e aí vocês compram um ticket pagando 150 pesos uruguaios, e com esse ticket podem visitar os outros museus. Eles vão dar um mapa, e aí eles vão mostrar quais são os museus que vocês podem visitar, que ficam perto. Não tem que caminhar muito, não tem problema. Agora a gente vai para lá e vamos procurar ver Buenos São Gabriel. Essa primeira fica a 4 km de distância desde aqui até lá, e depois nesse sentido temos o resto da Síria. Essa é a primeira, a mais grande, e foi tombada Parque Nacional e Patrimônio Nacional. Então, se vocês, por exemplo, desejam visitar a Síria, temos uma embarcação que faz o rio, mas, que se chama Malmeru. Em realidade, não podem parar na ilha porque não está permitido. Não se pode baixar lá, nada. O que mais? Bom, vocês podem ver como aqui temos outro estilo de casa
casas espanholas, do período em que os espanhóis já utilizaram a Colônia do Sacramento para viver, e as dimensões das construções são diferentes, casas mais grandes, janelas, portas mais grandes, e uma coisa interessante é que são duas estradas portuguesas, mas diferentes. Vocês podem ver como essa tem um esgoto central, tá? Que finaliza no rio. Esse tipo de ruas é igual do que a Rua dos Suspiros. Aqui temos uma rua também que é irregular, porque as rochas são dispostas assim de uma forma que não é fácil de caminhar, mas não tem o esgoto central. Isso acontecia porque nesse período eles recoletavam o que já não utilizavam, a água que utilizavam para pegar banho, por exemplo, para cozinhar, tudo isso finalizava no Rio da Prata. Uma pessoa se encarregava de recoletar isso e depois a água finalizava tudo no rio. O que mais? Bom, essas são como algumas das fotos típicas com essa flor colorida, bem característica da Colônia do Sacramento. Depois vamos ver que as portas são diferentes, cada porta é diferente do que a outra. Aqui, por exemplo, tem uma loja que eles vendem amatista, que é uma rocha nacional, e um quartzo violeta, e vocês podem encontrar anelos, coisas assim feitas com amatista, que é bem típica daqui. Depois, a outra coisa, nesse tipo de loja, vou ver assim como muita coisa feita por artistas locais. Vocês vão estar comprando, se levam esse tipo de produtos, peças que são únicas. Depois, a gente tem um quadro que é América do Sul, com a Patagônia, Ásia, o Norte. Esse é um quadro de Torres Garcia, Joaquim Torres Garcia. E vou ver isso em copos, tomaram controle
destruíram isso. Uma parte da casa, na realidade, permanecia e os vizinhos utilizaram esse prédio construindo 4 casas no lugar e depois tudo isso foi destruído e o resto que ficava original do período colonial também foi eliminado. Aqui no número 12 a gente pode ver o que é a Basílica, o que era nesse então a Igreja Matriz, que atualmente se chama Basílica do Santíssimo Sacramento. Vamos lá. Basílica porque para os católicos é mais importante. Basílica como se diz, declarada pelo Vaticano por 2 razões, ou porque se fazem rituais muito importantes na igreja, ou porque representa uma peça histórica para a religião, para a história da religião. Esse é o caso da Basílica do Santíssimo Sacramento, uma igreja muito simples, que tem arquitetura do período colonial, do 1900, 1800, uma igreja que dentro tem uma particularidade, e é que na parte principal, onde a gente acostuma ver a Jesus, um santo, uma coisa assim, aqui a gente tem uma escultura que representa o nome de Colônia, o Santíssimo Sacramento. Vocês podem ver aqui as rochas igual do que as casas, somente esse tipo de rocha não é local. Isso foi os portugueses a trouxeram desde Rio de Janeiro. Eles pediam materiais para a construção da cidade. Então a gente sabe que esse tipo de rocha não é local. Depois, o outro. Aqui temos a avenida principal, General Flores. E General Flores divide o bairro em 2 partes. É essa parte daqui que a gente, na realidade, só fez algumas quadras, muito pouco. Se vocês desejam conhecer o bairro histórico, vão ter que caminhar, que conhecer, porque na realidade a gente só faz isso. Desde aqui, fizemos assim, finalizando no 12, só isso daqui. Então, vocês têm todas essas ruas aqui para caminhar, essa parte final da península que é bem bonitinha. E General Flores, a rua principal é essa, tá? Aqui no final tem um lugar que é bem bonitinho para conhecer. E aqui temos essa parte onde fica o Yacht Club. Que desde aqui se pode ver o resto da cidade. Desde aqui podem ver a orla, as ilhas, o rio. Depois, outra opção que vocês têm é caminhar uma parte da orla e depois retornar. E até o final são 5 quilômetros. Tem uma coisa que vale a pena conhecer, e é o número 14. É uma praça onde se fizeram touradas só desde 1910 até 1912. Nesses anos, eles não podiam matar o touro. O que faziam era colocar um bolo no como é que se diz? No chifre, obrigado, no chifre do touro, e era um espetáculo distinto se a gente compara com as touradas clássicas. Depois
o lugar foi como que passou muito o tempo, ficava muito ruim a arquitetura, e agora eles reconstruíram a praça e vocês podem conhecer o lugar, podem pegar um tour, comprar um ticket, não tem problema. Muchas gracias. Tienen muchas fotos. Y bueno, nada. ¿Quieren preguntar algo más? Não. Disfruten, gracias. Obrigado. Chao. Até mais. O que é? Ah, quer alguma coisa? Uhum. Essa aqui é a Flores. E a gente pode descer. Não entendi se estava concluindo ou não. Mas não tem jeito também de falar, Pode ser. sabe? Não é loja, é um lugar de visitação.